Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1158, pregado na manhã de domingo, 15 de fevereiro de 1874, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Ao ler este capítulo, sentimos que, afinal, não é algo fácil ser um cristão sincero. O caminho é árduo, a estrada é estreita. Quem quiser pode dizer que o caminho para o céu é fácil, mas nosso Salvador não fala assim. Estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que o encontram. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A dificuldade de estar correto aumenta pelo fato de existirem homens cujo ofício é produzir falsificações. Havia e ainda há muitos falsos profetas. Nosso Salvador falou sobre eles neste capítulo e nos deu um meio de testá-los, mas eles continuam exercendo sua atividade como nunca. Sendo certo que há traidores cujo negócio é enganar, devemos estar duplamente vigilantes e constantemente em nosso posto de observação para não sermos desviados por eles. Exorto-vos a examinar toda a afirmação que ouvirdes em púlpitos e tribunas cristãs. Recomendo que avalieis e compareis todo o livro cristão com o grande padrão da palavra de Deus. Não creiais em nenhum de nós se falarmos contra essa palavra. Sim, não acrediteis em um anjo vindo do céu se lhe pregar outro evangelho diferente daquele contido na Escritura inspirada. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Que Deus nos conceda a graça para escapar dos falsos profetas. Não conseguiremos fazê-lo se formos negligentes e desatentos, pois a pele de ovelha encobre habilmente o lobo, e o largo filactério enfeita hipocritamente quem o usa, de modo que milhares se deixam iludir pela aparência exterior, sem perceber o embuste. São ardilosas as manobras do inimigo, e muitos insensatos ainda desconhecem seus artifícios. Instruídos pela experiência de eras, os enganadores e homens malignos não apenas avançam de mal a pior, mas se tornam cada vez mais astutos. Se fosse possível, enganariam até os eleitos. Felizes serão aqueles que, sendo eleitos, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, de modo que não se deixam levar por erro algum. Além de existirem falsos mestres, é igualmente certo que existem falsos cristãos. Jamais houve uma época na Igreja de Deus em que todos que professavam ser cristãos de fato o fossem. Com certeza, a era de ouro da Igreja teria sido quando o próprio Mestre estava nela e selecionara 12 espíritos escolhidos para estarem mais próximos dele e atuarem, por assim dizer, como primeiros ministros de seu reino. Contudo, havia um diabo entre os 12. Um diabo na Igreja cuja função de pastor era exercida por Jesus. Judas, o tesoureiro dos apóstolos, também era filho da perdição. Se formos olhar para a Igreja sob a supervisão de Paulo e dos demais apóstolos, aquele deve ter sido um tempo feliz. E quando a perseguição se alastrava por todo lado, atuando como uma grande pá de joeirar que lançava para longe a palha, poderíamos pensar que o terreiro possuía apenas grãos limpos. Mas não era assim. A pilha sobre o terreiro da Igreja ainda consistia numa mistura de trigo e palha. Alguns se desviavam por amor ao mundo, outros eram seduzidos por erros graves, e ainda outros permaneciam na Igreja desonrando-a com sua impureza e atraindo sobre ela castigos por seus pecados. Nunca veremos uma Igreja perfeita até contemplarmos o Senhor face a face no céu. Acima das nuvens está o lugar da perfeição, mas aqui, infelizmente, nada está isento de mácula.
e mesmo nas igrejas mais puras encontramos enganadores e pessoas enganadas. Entre vós, sobre quem recai meu chamado de supervisão, sei que há falsos cristãos, gente que ama o mundo mais do que a Deus. Embora eu não possa removê-los, assim como os servos do proprietário não puderam arrancar o joio do trigo, eu me entristeço por causa deles. São a minha cruz e o meu fardo de cada dia. Ó, que Deus os converta, para que sejam verdadeiros em sua confissão, ou então os remova da igreja, que tanto afligem e enfraquecem. Todavia, se na igreja de Deus há quem seja impostor e enganado, a pergunta que surge para cada um de nós é: será que também não estou enganado? É possível que, embora professe ser cristão, na verdade, eu não passe de um fingido ou iludido e deixe de ser quem penso que sou? Portanto, ponhamo-nos em atitude de autoexame e seja o que for dito, que chegue pessoalmente a cada um de nós. Que hoje nos examinemos para ver se de fato estamos corretos, sem recuar diante de qualquer verdade contundente, mas desejosos de ser testados e provados diante do próprio Senhor. Quero abordar o texto chamando atenção, primeiro, para o fato de que ele contém uma expressão muito elogiável: Senhor, Senhor. Depois, observaremos que ela foi usada por hipócritas grosseiros. Em seguida, veremos em que ponto esses hipócritas fracassaram. O que faltava a eles que tornava impossível sua entrada no reino. Primeiramente, o texto contém uma expressão muito elogiável. Podemos ter certeza de que a expressão é boa, ou os hipócritas não a teriam usado para encobrir sua hipocrisia. Homens não usam frases duvidosas quando querem parecer extremamente devotos. Não importa o quão mais sejam suas ações, eles usam uma bela forma de falar. Por isso, as pessoas mencionadas no texto diziam a Jesus: Senhor, Senhor. E assim o faziam porque esse é, de fato, um modo correto de tratar o Salvador. Nós também devemos empregar essa expressão. Em primeiro lugar, queridos amigos, devemos chamar Jesus de Senhor, Senhor em reconhecimento à sua divindade. Se não o reconhecermos assim, como poderemos ser salvos? Para nós, Jesus Cristo de Nazaré é Senhor e Deus. Não hesitamos em repetir o que disse Tomé quando tocou as marcas dos pregos e confessou: Senhor meu e Deus meu. Que outros digam o que quiserem a seu respeito, rebaixando-o a um mero homem, ou a um profeta, ou ainda a um Deus menor. Isso nada significa para nós. Cremos que Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, e o adoramos neste dia, entronizado nos céus, crendo que é digno da adoração devida somente a Deus. Não me espanta que aqueles que consideram o Senhor Jesus Cristo apenas como homem façam duras críticas contra nós. Nem devem se surpreender se fizermos afirmações contundentes sobre eles. Se estamos errados, então somos idólatras, pois adoramos alguém que seria apenas um homem. Se temos razão, muito do que eles defendem é blasfêmia, pois negam a divindade do Cristo de Deus. Há um grande abismo entre nós, e a honestidade nos obriga a reconhecer isso. Para fingir liberalidade, ocultar esse fato seria um artifício desprezível, indigno de homens sinceros. A questão em debate é vital, não havendo como ceder de um lado ou de outro. Não há consenso possível quando se trata de uma verdade essencial e fundamental. Em algumas questões podemos concordar em discordar, mas não numa questão como esta, em que não se pode aliviar nada. Cristo Jesus é Deus ou não é? Se Ele é Deus, como cremos, aqueles que rejeitam sua divindade não podem ser verdadeiros crentes nele e, portanto, deixarão de receber os benefícios que ele promete a quem o recebe. Não consigo conceber que alguém esteja bem alicerçado no Evangelho se não estiver correto quanto à resposta do Redentor. Não se pode estar certo no restante se não se pensa corretamente acerca dele. Se não o recebes como Deus, ele não te salvará. Permite que seus abundantes milagres, seu ensinamento divino, seu caráter único e sua ressurreição te convençam de que o Verbo era Deus, sendo em todos os aspectos igualmente divino com o Pai e o Espírito. A expressão que temos diante de nós também é elogiável em outro sentido,
provavelmente aquele em que os hipócritas do texto o empregavam. Costumamos usá-la em relação a Cristo para demonstrar que o reconhecemos como nosso mestre. Para nós, ele é Senhor, Senhor. Na verdadeira igreja de Cristo, não existem outros senhores além deste único Senhor. Um só é vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Senhor Bispo é expressão cabível para a Babilônia ou Roma, mas não para a Nova Jerusalém. Desafie qualquer um a encontrar um título apostólico desse tipo, ou coisa semelhante, nos dias dos apóstolos. Contradiz completamente o cristianismo, tanto quanto o inferno se opõe ao céu. Como servos de um único e mesmo mestre, estamos em pé de igualdade. Não disse ele, os governantes dos gentios se lordeiam sobre eles, mas entre vós não será assim. Cristo é Senhor para nós, não existindo nenhum outro governante ou legislador na igreja. Quando a igreja se encontra em boa situação, assegura-se de que nunca haverá outro legislador para além de Cristo. Ele é seu legislador, não parlamentos ou reis. Jesus caminha no meio das igrejas entre os candeeiros de ouro, observando-as e prescrevendo-lhes ordem. Ele não tolera outro legislador ou soberano em assuntos espirituais. Não reconhecemos nenhum rabi além de Cristo. Nossa doutrina vem de seus lábios e de sua palavra, não de concílios, teólogos ou doutores. Quanto às normas da igreja, se não forem as regras de Jesus, proclamadas sob a autoridade de seu Espírito, não servem para nós. Quanto às tradições, prescrições e ordenanças humanas no que se refere ao Evangelho, rasguemo-las em pedacinhos e atiremos ao vento. Cristo é o Senhor e o coração de cada cristão ecoa essas palavras ao proclamarmos, em nome do seu povo, Jesus, Filho de Maria, Filho de Deus, Tu és para nós, Senhor, Senhor. Os filhos de tua mãe se inclinam diante de ti e te rendem homenagem. Tu, mais do que José, fazes todos os feixes se curvarem ao teu feixe. E sol, lua e as 11 estrelas da família de Israel se prostram diante de ti. Tu que foste separado de teus irmãos por amor a eles. Ao Jesus que um dia foi pregado no madeiro, seja honra por todos os séculos. Ele é Senhor, Senhor, nesse sentido. Amados, do mesmo modo que ele é incontestavelmente Senhor divino e legislador, reconhecê-lo dessa forma é apropriado e piedoso. Foi um ato de coragem dos Covenanters da Escócia estarem dispostos a morrer em defesa da supremacia de Cristo em sua igreja. Espero que ainda hoje milhares estivessem prontos a abrir mão da própria vida para sustentar os direitos régios do Senhor exaltado. Certamente, valeria a pena morrer por defender a divindade de Cristo, doutrina cuja retirada implica derrubar os próprios alicerces da fé. E, se esses fundamentos ruírem, que poderão fazer os justos? Portanto, testemunhai com coragem, ó seguidores do Cordeiro, e não temais reconhecer seu nome. Ainda que hipócritas o tenham proferido, não precisais corar ao dizê-lo, pois é pura verdade que Jesus é ao mesmo tempo Senhor e Deus. Dizei Senhor, Senhor com ímpeto, sem hesitação, dizei-o diariamente em vossas ações. Demonstrai reverência ao vosso Mestre para que outros percebam. Fazei tal coisa boa porque ele a ordena. Rejeitai tal coisa má porque ele a proíbe. Segui por este caminho porque ele o traça. Desviai-vos de outro caminho, pois não vedes suas pegadas nele. Que todos percebam que sempre que pensardes em Jesus, de fato dizeis Senhor, Senhor. Esse é o espírito essencial do cristianismo, fazer o que Cristo manda, honrando-o em coração, palavra e conduta para sempre. Gostaria que alguns cristãos se mostrassem um pouco mais francos em declarar que reconhecem seu grande Senhor e Mestre. E louvo até mesmo esses hipócritas, se é que podemos louvá-los em alguma coisa, pois escolheram bem uma palavra justa e piedosa, apesar de a terem desonrado ao empregá-la de maneira tão perversa, dizendo Senhor, Senhor. 2. Mas havia hipócritas que usavam essa excelente expressão. Que tipo de pessoas eram essas que diziam Senhor, Senhor, mas não entravam no reino dos céus, segundo o Mestre? Bem, ele se refere primeiro a um certo grupo de superficialistas e formalistas que diziam Senhor, Senhor e aí encerravam sua vida espiritual.
E esse tipo de gente ainda abunda ao nosso redor. São superficiais em natureza e caráter geral. Falam coisas boas, mas não sentem o que dizem. Suas expressões piedosas vêm da garganta para fora, mas jamais brotam das profundezas do coração. São como a semente lançada em solo pedregoso, com pouquíssima terra. A rocha dura e estéril está a 1 palmo de profundidade. Podemos chamá-los de meros formalistas, pois entendem que, uma vez que cumpriram os aspectos externos do Evangelho, todo o dever está cumprido. Por exemplo, se cantam com a voz, acham que louvaram a Deus. Quando o hino é entoado em belas notas, julgam ter adorado, ainda que o coração jamais tenha realmente rendido louvores. Se inclinam a cabeça e fecham os olhos na oração pública, acham que fizeram algo muito correto e louvável, embora provavelmente tenham pensado em suas fazendas, jardins, filhos ou negócios, fazendo contas, prevendo as vendas de segunda-feira durante a oração. Os formalistas se contentam com a casca da religião, pouco importando se há vida por dentro. Têm a forma de piedade, mas desconhecem o poder que ela contém. Se leem um capítulo da Bíblia por dia, sentem-se muito satisfeitos, achando que são examinadores das Escrituras, embora jamais penetrem no sentido profundo do texto, deixando apenas os olhos percorrerem versos e linhas. Se suas orações nunca são respondidas, ainda assim se satisfazem por tê-las recitado. Assim como meninos que batem a porta e fogem, não esperam resposta alguma. Limitam-se a apresentar a Deus as cascas, pensando que ele não se importa em saber se há ou não um caroço lá dentro. Oferecem a ele sinais externos e supõem que ele esteja contente, ainda que o significado interior não exista. Quão grande parte de nossos semelhantes parece contente ao ver apenas esse tipo de religiosidade exterior. São felizes com a taça limpa por fora, independentemente do que haja dentro. Se falamos de novo coração, verdade no íntimo e entrega do amor do coração a Jesus, eles se cansam e nos taxam de puritanos, supondo que estamos impondo a eles um padrão rigoroso demais. Mas, amados, não é nada disso. Não consegue qualquer pessoa sensata perceber que, sem o coração, a religião se torna vã. O que poderia haver em meras aparências exteriores? Pensemos em nós mesmos. De que serviria ver nossos filhos obedecendo só por obrigação, sem nenhum afeto ou confiança em nosso cuidado, amor e proteção? Seriam eles realmente filhos dedicados se lhes faltasse o amor, o coração todo? Assim também, nosso Pai Celestial pensa a nosso respeito. Se não o amamos, qualquer coisa que fizermos não será aceitável a Ele. E, no entanto, talvez alguém aqui tenha comparecido fielmente à igreja ou capela quase desde o nascimento, cumprido todos os ritos e cerimônias da congregação a que pertence. Não estou aqui para censurá-lo se você é anglicano ou metodista ou presbiteriano ou mesmo batista. Mas repito, Deus abomina o sacrifício se nele não há coração. Se você só lhe trouxe esses aspectos externos, a sentença que descreve sua fé é apenas esta: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se você diz, Senhor, Senhor, preciso oferecer uma obediência sincera a Jesus e tornar seu interior o templo do Espírito Santo, ou sua hipocrisia o condenará, pois você ousou insultar o Deus da verdade com uma profissão de fé falsa. Outra classe de pessoas que diz Senhor, Senhor, e mesmo assim não é salva, são aquelas que consideram a religião algo excelente para apaziguar a consciência, mas não a veem como força prática que afeta a vida e orienta a conduta. Já encontrei pessoas que não ficariam tranquilas se não recitassem suas orações matinais e noturnas, mas que, ainda assim, se mostraram maridos ruins e vizinhos briguentos. Sabiam maquiar faturas, lançando o mesmo artigo 2 vezes a um cliente, sem grande perturbação de sua consciência. No entanto, não aceitariam ficar longe do culto no domingo ou ouvir um sermão herético. Isso sim os incomodaria. Contudo, enganar alguém numa venda não os afligia. Podem trapacear vergonhosamente, mas se recusam a praguejar ou cantar canções mundanas. Aplacam a consciência ao manter sob vigilância religiosa algumas áreas, mesmo que falhem em pontos de inegável importância moral.
Estamos, portanto, diante de um terrível auto-engano. A experiência mostra que muitos são peritos em filtrar mosquitos, mas ao mesmo tempo engolem camelos. Há nos artifícios e enganos que o homem aplica a si mesmo. Ele é facilmente seu próprio enganador. Ficam atentos a minúcias enquanto toleram grandes falhas, reprovando picuinhas e ao mesmo tempo cometendo iniquidades gritantes. São zelosos em ritos e cerimônias, mas lenientes quanto à honestidade fundamental. Pensam que podem ser salvos pelo cumprimento de formas religiosas, ignorando a verdadeira justiça e amor fraterno. É como se compensassem 1000 pecados de desonestidade levantando o chapéu para Deus na rua. Que ideia bizarra! Você talvez participe de todas as cerimônias, mas se não tiver realmente confiança e amor a Cristo, todos os seus supostos méritos religiosos são vãos. Que não se iluda quem imagina que o Altíssimo pode ser ludibriado por belas palavras e manifestações exteriores. Sim, muitos dizem Senhor, Senhor, apenas para quietar a consciência, mas jamais entrarão no reino dos céus. Conheci também o tipo que se orgulha de sua ortodoxia. Ele tem certeza de que possui o exato padrão da sã doutrina. É como a unidade padrão de peso ou medida guardada no Instituto de Meteorologia. Essa pessoa crê deter a medida correta da fé, sabe com precisão o que um pregador deve dizer sobre cada texto bíblico e se compraz em avaliar o sermão, comentando: uma parte estava correta, mas não toda. Foi sim e não. O pregador deu um balde de bom leite, mas o derramou no final. Não sustentou a sã doutrina em certo ponto. Tal indivíduo sabe dissecar um fio de cabelo, separando do lado oeste ao noroeste com exatidão. Tem certeza de que nunca se engana. A verdade nasceu quando ele nasceu e morrerá quando ele morrer. Um verdadeiro modelo de correção doutrinária, mas lamentavelmente é falho em seu modo de viver. Esse homem é o som da fé, ortodoxo, mas sua honestidade pessoal é duvidosa. Se fosse conversar com a esposa, ela não diria abertamente, mas pensaria: meu marido tem o pior gênio possível. Os filhos não querem ir à igreja com ele, pois em sua teologia fatalista ele acha que talvez eles nem sejam eleitos e não faz o mínimo esforço para levá-los ao culto. Eles próprios preferem não acompanhá-lo. Se a religião do pai produz esse tipo de comportamento, eles desejam o contrário. Ele é conhecido no meio em que vive como alguém que anda 10 quilômetros para ouvir determinado pregador, mas não moveria um dedo para resgatar um pecador ou instruir o necessitado. Também é notório que, embora tenha uma sã doutrina, não seja digno de confiança no restante de sua vida. Que o Senhor nos livre desse espírito antinomiano. Entre todos os males que já emergiram do inferno, esse é um dos mais descarados e enganosos, e causa grande destruição entre os que se dizem crentes. Dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. Também encontro frequentemente em todas as igrejas outro tipo de hipócrita que diz Senhor, Senhor. Está sempre ocupado, disposto a fazer qualquer coisa, e não se sente feliz se não tem algo para fazer. Não o condeno por ser ativo. Antes, oxalá todos os crentes sinceros fossem igualmente dedicados. Mas percebo um defeito. Essas pessoas só se interessam em tarefas que lhes deem visibilidade. Preferem atuar publicamente dizendo ter um suposto ministério, mas apenas se tiver visibilidade. Falar para todos é muito mais interessante do que servir a igreja de outra forma. Orar em público lhes agrada, mas nada querem com a obra silenciosa no quarto. Para eles, pregar é muito melhor que criar seus filhos realmente na palavra do Senhor. No fundo, laboram pela própria glória, desejando receber elogios e não por amor a Cristo. Se, por exemplo, podem assumir a presidência de uma reunião e receber um voto de gratidão, consideram isso maravilhoso. As igrejas acabam inventando 1000 departamentos e cargos para satisfazer desejos de corações assim. Pode parecer duro, mas é a verdade. Muitos, sob pretexto de servir a Cristo, acabam servindo a si mesmos. Promovem a obra do Evangelho para se promoverem. Empenham-se por posição e reconhecimento na igreja, para que todos digam: mas que pessoa piedosa e influente.
Queridos, se você ou eu fazemos algo nominalmente para Deus, mas visando receber elogios, então não é para Deus, é para nós mesmos. Não digo que haja alguém assim aqui, mas peço que cada consciência se examine, assim como a minha também se examina. Será que de fato eu sirvo ao Senhor ou estou trabalhando na igreja para que me vejam como zeloso, admirável, dedicado e talentoso? Que a graça do Espírito Santo nos purifique de tão baixo intento. Honra e louvor humano são como víboras. Joguem-nos no fogo, caso estejam presos à nossa mão, ou poderão levar-nos à destruição eterna. Além disso, em todos os lugares, vilas ou cidades, aparece um tipo de pessoa ainda pior, a que faz profissão de fé dizendo Senhor, Senhor, em busca do que possa lucrar. John Bunyan descreve um certo senhor interesseiro que tinha muitos motivos para seguir em peregrinação além de chegar à cidade celestial. Ele vinha da terra do belo discurso e tinha lá vasto círculo de parentes, senhor língua lisa, senhor mente dupla, senhor duas caras, que ganhava a vida como barqueiro, olhando para uma direção e remando para outra. Esses personagens seguem existindo em todas as áreas. Há o sujeito que se estabelece numa localidade e pergunta qual é a congregação mais respeitável aqui, pretendendo frequentá-la e assim não só buscar a Deus, mas também vender suas mercadorias. Gente de outro extrato social escolhe determinado lugar de culto não por fome de ouvir a palavra, mas para ter contato e amizades com pessoas ricas e influentes, podendo galgar posição social. Mesmo em meio aos pobres, há quem vá à igreja pelos pães e peixes. Preferem lugares onde o pão nada seja de cevada, como no passado, mas de farinha branca e, se possível, acompanhado de peixes bem graúdos. Certa vez, uma dessas hipócritas se aproximou de Rowland Hill, sendo logo desmascarada por esse perspicaz ministro. Ela chegou e disse: Senhor Hill, fui convertida pelo seu bendito ministério. Perguntada onde vinha cultuando desde então, respondeu: sempre permaneço sob o seu bendito ministério. E se estava sendo edificada, sim, muito edificada, sob o seu bendito ministério. Então Rowland Hill continuou: você deve conhecer pessoas ricas em nossa congregação. Sim, algumas já foram muito bondosas comigo sob o seu bendito ministério. Por fim, ela confessou que tinha esperança de morar em um dos benditos asilos mantidos pela igreja. Ai de nós, pois esses asilos benditos e outras obras de caridade, que de fato podem ser bênção se doadas com motivo puro, são muitas vezes deturpados, virando maldições. Eis então que gente interesseira multiplica Senhor, Senhor na expectativa de ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa. Fosse eu um descrente, ao menos não usaria a cruz de Cristo como degrau para enriquecer. Transformar as feridas e o sangue de Jesus ou o seu precioso nome em feitiço para se dar bem financeiramente é coisa abominável. Pensariam mesmo que Deus não percebe semelhante hipocrisia? Pessoas assim estão sempre cobrando amor, dizendo que a igreja não tem amor por não conseguirem o que queriam, que é claro, não era Deus. No entanto, há quem repita Senhor, Senhor com essa intenção, sem jamais entrar no reino. A lista é tristemente extensa, mas vou mencionar apenas mais algumas categorias. Existe o cristão de domingo. Aposto que ele está aqui agora. É um excelente cristão no dia do Senhor. Logo que o sol brilha no primeiro dia da semana, toda a sua religião desperta. Porém, na segunda-feira, age de modo bem diferente. E no sábado à noite, então, é notoriamente ímpio. Muitos guardam a religião junto com a roupa de ir à igreja, a qual tiram do armário todo domingo, mas não a usam no dia a dia. A Bíblia pode ser vista debaixo do braço no domingo, mas na segunda-feira, onde está a Bíblia? Não a traz consigo, nem a tem à mão como companheira constante. E quanto aos preceitos das Escrituras, estão presentes na loja ou no lar no meio da semana? Infelizmente, deixam-se os princípios do Evangelho nos bancos do templo, acumulando poeira até o próximo domingo. Alguns cristãos só louvam a Deus no coro de domingo. Louvar a Deus no coração em casa nem lhe ocorre. Toda a sua religiosidade cabe no templo ou se restringe aos momentos devocionais oficiais, como o culto doméstico. Que Deus nos preserve
de uma religião intermitente. Que Ele nos conceda a graça para sermos sempre aquilo que gostaríamos de ser se estivéssemos para morrer. Que nossa religião não seja um manto ou casaco a ser removido, mas se integre ao próprio tecido do nosso ser, para que não apenas falemos religião, mas a vivamos e respiremos. John Newton dizia que não gostava de pregar sua teologia calvinista como se fosse torrões de açúcar, mas sim dissolvê-la por todo o sermão, como o açúcar no chá. Que aqueles que mantêm blocos de religião só para o domingo a espalhem e adoçem toda a sua vida e temperamento, para que em qualquer dia da semana se perceba a graça de Deus, impulsionando-os, sempre guiados pelo amor ao Altíssimo. Que Deus nos livre de ser cristãos apenas de domingo. Não seguirei descrevendo mais, pois nosso tempo se esgota. Há muitas outras variedades de falsos crentes, assim como inúmeros tipos de animais impuros. Que Deus nos livre de sermos um deles. 3. Onde falharam essas pessoas? Eis o último ponto. O Salvador afirmou que elas não praticam o que Ele diz. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, diz Ele, este entrará no reino. Portanto, qual é a vontade do Pai? Somos claramente informados de que a vontade daquele que enviou Cristo é que todo o que vê o Filho e crê nele não pereça. É parte da vontade de Deus, necessária a salvação, que creiamos em Jesus Cristo. Caro ouvinte, tens crido em Jesus? Se não creis, teus sacramentos, frequência aos cultos, orações e hinos de nada valem. Sem confiar em Jesus verdadeiramente, com a fé que é dom do Espírito que Ele dá ao regenerar uma alma, te falta até o fundamento da salvação. Estás perdido, que Deus tenha misericórdia de ti. Faz parte da vontade de Deus ainda que, onde há fé, haja obediência aos mandamentos divinos. Na verdade, a verdadeira fé em Jesus sempre resulta nisso. Nunca existiu alguém que tivesse crido em Jesus e não desejasse obedecer-lhe à vontade. Faz parte da vontade de Deus, por exemplo, que todos os crentes se amem uns aos outros. Hipócritas, porém, não amam seus irmãos, apesar de viverem repetindo que falta amor na igreja. Eles reparam qualquer falha nos outros, mas lhes falta o amor pelos que censuram. No entanto, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O genuíno Filho de Deus, tendo fé, manifesta também amor e as demais virtudes que dignificam o homem renovado e dão glória a Deus. Ai de nós, porém, conhecemos muitos que se vangloriam de ser crentes, mas não são confiáveis. Poderiam falar horas sobre comunhão com Cristo e doçura da graça divina, sem se envergonharem de adulterar nas finanças ou nos negócios. Como permanece o amor de Deus numa pessoa desonesta? Como podemos afirmar que serve a um Deus justo se trapaceia seus semelhantes? Não se iludam. Você pode discursar o que quiser, mas não é cristão se sua vida não segue o padrão de honestidade. Existem, infelizmente, aqueles que vivem em impureza sexual, mas continuam dizendo-se cristãos. Posso ver até alguns presentes agora, fazendo do tabernáculo seu local de culto, que não passam de vergonha para o cristianismo. Que se ponham de joelhos diante de Deus e peçam que Ele lhes conceda ao menos a coragem de serem condenados honestamente, sem fingir ser cristãos quando não são. Se eu desejasse desfrutar dos prazeres pecaminosos, faria isso abertamente, e não sorrateiramente nos bancos da igreja. Como falar de amizade com o Salvador se vive em adultério ou fornicação? Se querem seguir nessa lama, pelo menos que não finjam ser ovelhas. Também há crentes que não são sóbrios. Se um homem não é moderado em comida ou bebida, como ousa falar sobre o poder da oração? Como ousa comparecer à reunião de oração e abrir ali a boca? Imaginas que Cristo caminha com Baco, apertando sua mão sobre um balcão de bar, chamando de amigo aquele que tropeça para fora de uma taverna para escutar sermão? Isso acontece? Alguém perguntará. Sim, acontece, e alguns até hoje. Como alguém pode dizer Senhor, Senhor, enquanto esvazia o copo dos ébrios às escondidas? Caros irmãos, não desejo dirigir essas palavras de modo que os fracos e aflitos na fé fiquem chocados e se digam: sempre achei que fosse hipócrita, agora tenho certeza.
É costumeiro que os que não são hipócritas recebam as admoestações, enquanto os verdadeiros hipócritas passam incólumes, como um encouraçado repelindo balas de um canhão comum. Tentamos confeccionar chapéus que se encaixem na cabeça de quem merece. Porém, as pessoas exatas para esses chapéus geralmente não os põem, enquanto outros piedosos e sensíveis, para quem o sermão não foi dirigido, acabam se culpando, dizendo: sim, temos ser eu, esse impostor. Alma amada, não escrevas sentenças duras contra ti mesma. Se refletires, verás que não és hipócrita. Farias algo de propósito para ferir Cristo? Não desejas, antes, acima de tudo, confiar nele? Conheces alguém além de Jesus em quem te possas apoiar? Não estás dependendo dele? Talvez não possas dizer que morrerias por ele, mas creio que, se chegasse o momento, tua fé trêmula ainda sobreviveria, ao passo que muitos que se julgam quase perfeitos acabariam apostatando. Pergunta a ti mesmo: creio sinceramente no Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração? Ele é a glória e paixão da minha vida? Então não és hipócrita. Se por outro lado tens sido hipócrita, identificando-te com muitos que expus, vem agora aos pés da cruz e diz: Jesus, mestre, sou o principal dos pecadores. Tem misericórdia de mim. Olha para mim e apaga meus pecados. Livra-me de toda hipocrisia e dissimulação. Dá-me um novo coração e um espírito reto, para que, a partir de hoje, eu seja teu filho, louvando-te na terra e no céu, para todo o sempre. Carta de Spurgeon anexada a este sermão. Amados amigos, este é o último sermão publicado durante minha ausência. Espero, na próxima semana, apresentar-vos uma mensagem pregada ao retornar. Estive gravemente enfermo neste período no exterior, mas anseio que o resultado seja, ao retomar meu ministério, estar mais apto tanto física quanto mentalmente. E oro para que, além dessas bênçãos, receba também renovado vigor espiritual pelo poder contínuo do Espírito Santo. Que seja um tempo de avivamento. Que o Senhor reviva a sua obra em cada um de nós. Suplico as orações dos meus leitores e do amado rebanho. Graça, misericórdia e paz estejam convosco. Amém. Menton, França, 12 de fevereiro de 1874. Charles Haddon Spurgeon. Antes que a terra visse a luz, antes do tempo respirar, tu já sabias quem eu sou, já me tinhas em teu olhar. Nenhum fio se solta ao vento, nenhum som se perde no ar. Cada batida em meu peito foi contada em teu coração. Se o pardal repousa seguro, se a alvorada nasce sem temor, quanto mais eu, nada foge ao teu querer, nada existe sem tua mão. Minha vida é tua voz, ecoando eternidade. Mesmo na sombra não estou só, mesmo no vento escuto tua paz. Cada lágrima que cai no chão, tua graça transforma em canção. Se a tormenta vem sobre mim, se as estrelas parecem se apagar, teu amor é chama eterna, teu amor me guardará.
ao teu querer. Nada existe sem tua mão. Minha vida é tua voz, ecoando a eternidade. Nem sorte, nem acaso, nem tempo, cada passo desenhado por ti. Se o mar se erguer contra mim, tua promessa me sustentará. Nada é vão, nada